Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, meu amado ouvinte. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Um minuto para glorificar a Deus, um minuto. Toda glória seja dada ao Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, o grande eu sou, o glorioso, o príncipe da paz, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca teve alguém que vencesse uma guerra contra ele, mas ele é o Senhor dos exércitos, o príncipe da paz, o Emanuel, Deus conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Aleluia. Toda glória seja dada ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, aquele que diz, aquele que é o que era, aquele que há de vir, o princípio, o meio, o fim, o alfa, o ômega. Toda glória seja dado ao eterno, todo-poderoso, aquele que vai voltar muito em breve. O Senhor Jesus Cristo virá muito em breve nas nuvens do céu. A Ele toda a glória, todo o poder. Eu estou aqui, meu amado ouvinte, para anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo, anunciar as palavras de salvação. Eu não estou a representar a placa de igreja, não tenho nenhum intuito financeiro, não há propaganda evangélica. Eu sou mensageiro do Evangelho de Cristo. Eu não sou garoto propaganda de igreja, de templo. Eu sou evangelista da palavra do Senhor. E eu venho anunciar a você que o tempo é breve, meu amado ouvinte. Glória a Deus. Eu venho anunciar a você que o tempo é breve. O dia do Senhor vem chegando, vem se aproximando. O tempo é breve. Aquele dia, meu amigo, ele está se aproximando. O dia em que a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E eu venho anunciar a você que é tempo de se arrepender. Eu venho anunciar a você que é tempo, meu amigo, de se voltar aos caminhos do Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Deixa Ele ir para os seus maus caminhos e se converta a Deus. Se converta a Deus. Se converte de verdade, meu amigo. Toma um rumo na sua vida. Segue a Jesus Cristo. Mas o Senhor, segue ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele virá muito em breve conquistar a tua vida diante de Deus. Como você tem permanecido na presença de Deus ou longe da presença de Deus. Não estamos a falar de religião, porque quando se fala de Deus, se fala de um caminho a ser seguido. Quando se fala de salvação, não se fala de religião, porque Jesus, Ele estabeleceu, ensinou e abriu o caminho da salvação, e Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Esse versículo nós conhecemos de cor, conhecemos ele muito bem, mas será que estamos a seguir conforme diz essa palavra, seguindo o caminho que é Jesus, seguindo a única verdade que é Jesus? Será, meu amigo? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O dia está se aproximando, a trombeta está tocando na terra. Você está percebendo? A trombeta está tocando. Mas que trombeta que é essa? Os atalaias de Deus estão tocando a trombeta na terra. Estão anunciando que é o tempo da aceitação do verdadeiro evangelho, aceitação das verdadeiras palavras de Deus. É o tempo do arrependimento, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, por mais que o homem se diga ser bom, a Bíblia diz que todos pecaram. Por mais que você se diga não fazer o mal, a Bíblia diz que todos pecaram. Por mais que você diga eu sou evangélico, a Bíblia diz e garante que todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus.
meu amigo, meu ouvinte, se desperta para a salvação. Eis que cedo venho, e o meu galardão para dar a todos aqueles que vencer. A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e os que muito se esforçam se apoderam dele. Então, a salvação consiste em se esforçar a seguir os caminhos do Senhor Jesus. A salvação, ela consiste em seguir as palavras de Jesus Cristo. A salvação, ela está totalmente na palavra de Jesus Cristo. Não siga uma religião, o caminho é Cristo. Não siga padres, pastores, o caminho é Cristo. O único pastor, o supremo, é Jesus Cristo, segue a Ele. A Bíblia diz que aqueles que confiam em homens são malditos. Maldito o homem que confia em outro homem, faz da tua carne o teu braço. Então confia no Senhor Jesus. Salmos 37. Confia no Senhor, faz o bem, entrega os teus caminhos a Ele, e Ele tudo o fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Chega desse discurso de que Deus só quer o coração. Chega com esse discurso, Deus não quer coração de ninguém não. Pode parar com isso, Deus não tem nada a ver com coração não. Deus está pedindo coração não, Ele está pedindo a tua alma. A Bíblia diz: todas as almas a mim pertencem, e a alma que pecar, essa morrerá. O que Deus vai requerer de você e de mim, meu amigo, é a alma. O corpo, meu amigo, vai ressuscitar no último dia, mas o corpo vai ser transformado. Aqueles que vencer, vai ser transformado o seu corpo num corpo de glória. Então Deus, Ele falou que todo o corpo, a alma e o espírito sejam conservados para Deus, santos e irrepreensíveis até a tua volta. Então vamos parar com isso. Deus não quer coração não, meu amigo, não se iluda com isso não. O diabo introduziu muitos falsos evangelhos no nosso meio. O diabo introduziu muito engano no nosso meio. Leia as Escrituras, examina as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Jesus, Ele diz: elas testificam de mim. A Bíblia Sagrada, ela confirma. Ela só vai falar acerca de um Senhor e de um Salvador. Lá na frente, ó. Olha só, versículo de número, Gênesis capítulo 3, versículo de número 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Deus, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Isso aqui, meu amigo, que acontece quando o homem se afasta de Deus, quando o homem se encontra no pecado, ele se envergonha de Deus, ele tenta se esconder de Deus. A Bíblia diz que Adão e Eva pecou contra Deus, eles se envergonharam e tentaram se esconder, porque o pecado, ele traz vergonha. O pecado, ele envergonha as pessoas, porque o pecado é a nudez, a qual está escrito em Apocalipse capítulo 3. O Senhor, Ele estava falando de uma igreja que tinha belas vestes, mas a Bíblia diz que eles são nus. A Bíblia diz que eles eram ricos em ouro e prata, mas a Bíblia diz que eles eram pobres. A Bíblia diz que eles tinham pedras adornadas, mas a Bíblia fala que eles eram pobres, cegos, miseráveis, nus e desgraçados. Apocalipse capítulo de número 3. O que significa? A nudez, meu amigo, é o pecado, amigo. A sociedade, ela vê, meu amigo, o pecado, ele fica exposto. Os bares lotados.
a malícia tomando conta do seu corpo, da sua mente, tomando conta da sua alma, a idolatria, meu amigo, levando um monte a adorar homens e não adorando a Deus, dando a honra mais à criatura do que o próprio Criador. Se arrependa, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, é chegada a hora final. É tempo de se arrepender, é tempo de se consertar. Hoje não é mais tempo para se perder. Os tempos que nós estamos vivendo agora são os dias finais e não há mais tempo a se perder. O tempo que nós estamos a viver sobre a face da terra são tempos semelhantes aos tempos de Sodoma e Gomorra e aos tempos de Noé. Nós estamos a vivenciar aquilo que Jesus falou, assim como foi nos tempos do dilúvio, assim também como foi na geração de Ló, Sodoma e Gomorra, assim também será na geração vindoura, a geração da vinda do Filho do Homem. Acorda para a realidade, acorda para a vida, meu amigo, acorda para a vida, sai desse pecado, acorda, levanta-te do meio do pecado, do meio dos mortos, do meio da embriaguez, da injustiça, da idolatria. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para que não sejam encontrados em seus pecados. A Bíblia está falando em Gênesis. Mais alto que essa caixa aí. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pois eram folhas de figueira. Adão e Eva, a partir do momento que fez coisa errada, viu que pecou, a Bíblia diz que eles viram que estavam nus, mas antes era normal. Antes caminhavam pelo jardim, tudo tranquilo, não tinha pecado, não tinha malícia na mente, não existia maldade. Mas o pecado, a partir do momento que entrou lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Adão e Eva pegaram folhas de figueiras para poder tampar as suas vergonhas. Em Apocalipse capítulo 3, o Senhor ele vai dizer: eu aconselho que compres de mim ouro e prata e vestes brancas. A maioria das pessoas está a viver com vestes sujas e nu. Os seus pecados estão simplesmente te colocando, meu irmão, imundo diante de Deus. Vestes sujas. Você não vê, mas Deus vê. E é por isso que Apocalipse 20, versículo 14, vai dizer: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades da porta, possam entrar pelas portas da cidade. Então, a partir do momento, meu amigo, minha amiga, em que você chega ao conhecimento pleno da verdade, a verdade, meu amigo, ela te liberta. É como escamas que caem dos olhos. A partir do momento que você ouve a palavra de Deus e ela mostra que você está em pecado, a verdade, ela abre os seus olhos. A verdade, ela abre o entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo, ele diz: a verdade é a palavra de meu Pai. João capítulo 15, a verdade é a palavra de Deus. Jesus e a palavra são um só. Jesus e o Pai são um só. Por isso segue a palavra. Não segue religião não, segue a palavra de Deus. Segue a Jesus Cristo, o Senhor. Não segue padre não, segue a Bíblia Sagrada. Não segue pastor não, segue a Bíblia Sagrada. Segue, meu amigo. Eu estou pregando para você a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Adão e Eva, eles viram que estavam em pecado. Eles perceberam, porque eles tiveram os seus olhos abertos. Assim, todo aquele que conhece a palavra de Deus, eles têm os seus olhos abertos. Eles veem aonde que está errando. Eles conseguem enxergar. O problema é que nós estamos a vivenciar um momento onde a Bíblia diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não resplandeça a luz do Evangelho. Quem que é o Deus deste século? O Deus deste século, a Bíblia nos mostra que é o diabo. A Bíblia nos mostra que o Deus deste mundo, o Deus deste século presente é Satanás. E a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cegou o entendimento de muitos. Muitos têm a vida inteira numa religião e caminham como cego. Não conhece a verdade, não recebeu o amor de Deus para conhecer a verdade. Muitos estão a vida inteira, meu amigo, ouvindo falar da palavra de Deus, mas ainda continua cego de entendimento. É isso que o apóstolo Paulo falou. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Jesus falou que ia chegar um tempo em que mesmo ouvindo, não compreenderiam, e mesmo vendo, não enxergariam. Eu acredito que nós já estamos a viver isso há muito tempo. Eu acredito que isso nós já estamos a viver agora, onde ouvindo falar dos rumores de guerra, dos sinais da volta de Cristo, não querem ouvir, não querem crer. Onde vendo com seus olhos os sinais do fim, não querem recorrer a Deus, não querem correr para os braços do Pai. Mas eu te aconselho, meu amigo, você que outrora se desviou da palavra de Deus, volta para a palavra do Senhor, volta para o caminho certo, porque há um só caminho. Por mais que você fala, Deus é um só, aí que você se engana, meu amigo. Deus falou que lá em Salmo 115, o Deus dele é o ouro, a prata, obras feitas pela mão dos homens. Eles não podem ver, não podem apalpar, não podem andar, ouvidos têm, mas não conseguem ouvir. Então Jesus falou que tem vários deuses na terra. Jesus falou que o Deus de muitos é o ventre. Está escrito em Romanos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele vai dizer, o Deus deles é o ventre. Então vamos parar com essa desculpa. Vamos parar com essa desculpa. Ah, Deus é um só. Mas o seu Deus talvez não seja o Deus que criou os céus, que criou a terra. Talvez o seu Deus não seja o da Bíblia. Talvez você creia nele, tenha ouvido falar dele e fala dele, mas não honra ele da forma devida a qual ele merece. Talvez você não tenha conhecido a Deus, mas somente tenha ouvido falar dele. Porque ouvir falar de Deus não é conhecer a Deus. Porque falar de Deus não é conhecer a Deus. Falar que ama a Deus não é conhecer a Deus. Não é. Não é. A Bíblia vai falar. A Bíblia vai mencionar que todo aquele que diz, eu conheço e não guarda suas palavras, é mentiroso. A Bíblia diz que todo aquele que afirma com seus lábios e diz, eu conheço a Deus e não obedece a palavra do Deus poderoso, esse homem se faz mentiroso. Muitas mulheres, muitos homens estão a se fazer mentirosos quando dizem conhecer a Deus. Como que a Bíblia mostra que é o conhecimento de Deus? É se achegar até a Deus, é caminhar em direção a Deus. O homem, enquanto ele está em seus pecados, está a caminhar distante de Deus, está a caminhar opostamente, uma direção contrária de Deus. Não tem como você falar que conhece a Deus se você não caminha em direção a Deus. Se você não teve uma experiência com Deus, amigo, você não conheceu a Deus, só ouviu falar de Deus. E a experiência com Deus, meu amigo, ela é no profundo da alma. Muitas pessoas estão trabalhando igual louco, deixando o tempo para Deus de lado. E aí o cidadão compra um carro e fala, Deus me abençoou, coisa nenhuma. Deixou a Deus de lado, esqueceu a Deus, foi trabalhar, Deus te abençoou. A Bíblia diz que de um rio não flui duas águas. Água amarga, água doce, são de rios diferentes. Deus, Ele é bom Pai, Ele dá boas coisas, Ele não dá nada para perdição. Para você conquistar as coisas que o seu coração tem, você tem em se guardar, você tem que se distanciar de Deus. Então muitos estão a se enganar pelos seus corações, dizendo que conhecem a Deus, mas não conhecem. Muitos
está a enganar seus corações, meu amigo, acorda, é tempo de se voltar para Deus. O caminho é a palavra, segue a palavra de Deus, segue as recomendações das Escrituras Sagradas, segue a Bíblia Sagrada. Seus olhos vão se abrir. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, outrora conhecido como um perseguidor, até o nome não era o mesmo, era conhecido como Saulo. Saulo, um fariseu. Saulo, o homem que tinha prazer em derramar sangue daqueles que vinham em nome de Jesus. Saulo era uma das pessoas que mais odiava o nome de Jesus e matou muitos e perseguiu a muitos, mandou prender a muitos em nome de Jesus. Agora a Bíblia diz que Jesus, ele vem de encontro a Saulo e ele está em cima de um cavalo, indo a derramar sangue. Aquele momento, meu amigo, que Jesus aparece no caminho, Saulo cai do cavalo. Jesus derrubou o homem do cavalo. Toma cuidado para ele não te derrubar também. Toma cuidado, meu amigo. Saulo caiu do cavalo e ficou cego. O seu entendimento foi se abrir novamente, a sua vista foi enxergar novamente, a partir do momento em que ele recebeu a lição de Deus e ele reconheceu que Jesus era o Senhor. A partir do momento que ele reconheceu que aquele que ele viu era o Rei da Glória, era o Rei dos Reis, seus olhos se abriram. Ananias vai de encontro a Saulo para se cumprir a palavra de Deus. Saulo então agora se converte. Então nós entendemos que existe uma parte dos homens, existe uma parte do meio religioso, existe uma parte nesse mundo perdido de pessoas que estão cegos de entendimento, que estão com toda certeza achando que tem Deus, achando que estão caminhando certo, para o caminho certo. Mas toma cuidado, meu amigo, toma cuidado, meu irmão. E Provérbios vai dizer que há caminhos que aos olhos humanos parece ser perfeito. Parece ser perfeito. Aos olhos humanos há caminhos que parecem ser perfeitos. Mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. São caminhos que levam à condenação. São caminhos que levam a um tormento eterno que nunca cessa. Por isso não segue o seu coração. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Não se deixa ser enganado, não. Medita na palavra de Deus noite e dia. Foi isso que Jesus falou. Medita na palavra noite e dia, pois nela vocês encontram a vida. A partir do momento que o homem, meu amigo, e a mulher deixa de meditar na palavra de Deus, ele vai se esquecer dos caminhos de Deus, ele vai deixar o temor de Deus, porque vai se esfriar. Não é assim quando você aprende algo novo na sua vida e você deixa de praticar aquilo, passa-se anos, você... Medita na palavra de Deus noite e dia. Nela vocês vão encontrar vida. O dia que você deixar a palavra de Deus, deixar de se lembrar dos ensinamentos de Deus, você vai se esfriar na verdadeira fé, vai se distanciando a cada dia mais. É um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, e a cada vez que o homem se entrega ao pecado e não se entrega a Deus, o seu coração se endurece, o seu coração se esfria. É por isso que Jesus falou que nos últimos dias, por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos tem se esfriado porque deixou o temor de Deus. O amor de muitos se esfriou para com Deus porque deixou os caminhos retos do Senhor, porque deixou de ouvir a palavra de Deus, porque deixou de abrir a Bíblia e examinar ela. Muitos hoje ficam dependentes
ambiente de pastores, de padres, para ouvir a Bíblia e não lê a própria Bíblia que tem em casa. Muitos ficam em busca de homens para ensinar ele, sendo que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele vos ensinará todas as coisas e ele vos fará lembrar. Então, homem, ele não tem desculpa, porque Deus deixou a palavra para nos instruir, Deus deixou o Espírito Santo para poder nos ensinar. Deus, ele fez de nós o seu templo, a sua morada. Então não existe essa desculpa, não existe essa mentira: eu não tenho tempo para Deus. Mas Deus, ele está à porta do teu coração e bate. Se você ouvir a voz dele, abrir a porta do teu coração, ele vai entrar dentro de você, ele vai fazer morada. Eu não sei de onde que vem essa desculpa: eu não tenho tempo para buscar Deus, eu estou ocupado demais e muito atarefado. Eu não sei de onde que vem essa desculpa, sendo que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco é servido pela mão do homem. A Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus, ele fez de nós o seu templo. O seu corpo é o templo e a morada de Deus. A casa de Deus é o corpo. O templo atual de Deus hoje é o corpo. Deus não habita mais em templos feitos pela mão do homem. Então chega de desculpa. Aí onde você está sentado, caminhando, em cima de uma moto, em cima de uma bicicleta, num avião, deitado, trabalhando, não importa, meu amigo, tudo faça para a glória de Deus e tudo faça orando em espírito. O buscar Deus, meu amigo, a Bíblia nos mostra e nos ensina: orar em secreto ao Pai, falar com o Pai que está em secreto. A Bíblia não nos ensina a pedir intercessão de mortos. A Bíblia não vai nos ensinar a pedir a intercessão de nenhum santo morto, de nenhum santo intercessor. Mas a Bíblia vai nos ensinar a orar ao Pai que está em oculto. A Bíblia vai nos ensinar a orar somente em nome de Jesus Cristo. O problema é que o povo está sendo ensinado errado. O problema é que o povo está deixando a palavra de Deus e está sendo ensinado errado. O problema é que o povo deixou a palavra de Deus para poder seguir as tradições humanas. A Bíblia diz, Mateus capítulo 15, e em Lucas também capítulo 7, que o mandamento de Deus, ele é invalidado pelas tradições religiosas. A Bíblia diz em Lucas capítulo 7: a vossa tradição invalida os mandamentos de Deus. Jesus estava dizendo para os fariseus, que por sinal hoje nessa geração tem fariseu demais, muito mais hipócritas, muito mais cegos, muito mais santarrões. Existe muito mais fariseu nessa geração do que aqui tinha no tempo de Jesus. Então a Bíblia diz que eles invalidaram a palavra de Deus para seguir a homens, para seguir pastores, quem sabe os rabi, os mestres. Muitos invalidam o mandamento de Deus para seguir catolicismo romano, para seguir religião evangélica e dar dinheiro na mão de mercenários. Porque nós estamos vivendo um momento, meu amigo, onde existem muitos mercenários. E como que você conhece ele? Jesus falou: pelos seus frutos o conhecereis. Ah, mas ele está curando os enfermos. Isso não é fruto de um verdadeiro servo de Deus. Porque também fez assim lá no deserto. Moisés, lá no Egito, levantou uma serpente através de um cajado. Fez assim também os magos. Os falsos profetas do tempo de Jesus também estavam curando. Isso não é fruto. Fruto, Gálatas capítulo 5, versículo 11. Frutos do Espírito: bondade, mansidão, temperança, benignidade, paz, amor, gozo. 9 frutos. Então acorda para a realidade. O tempo está próximo, cidade de Goiânia. Meu amigo, meu amado ouvinte, o tempo está próximo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. A trombeta está tocando. Aproveita enquanto a trombeta está tocando. Aproveita enquanto o pregador não é o louco, o fanático. Ele está a anunciar. Ele
Ele está anunciando as coisas que hão de vir. Aproveita esse tempo, meu amigo, enquanto você está ouvindo anunciar acerca do dia aceitável de Deus, do tempo de reconciliação com Deus. Aproveita enquanto você tem fôlego de vida e se reconcilia com o Senhor. Confessa ao Senhor Jesus como seu Senhor. Confessa a Jesus e deixa os seus maus caminhos. Confessa a Jesus os seus pecados, porque Ele é misericordioso e benigno em perdoar. Ele é misericordioso e benigno em salvar. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, nunca prosperará. Então não faça como fez Adão e Eva no jardim do Éden, que pecaram contra Deus, foram se esconder, fizeram coisa errada, o que Deus falou para não fazer, fizeram, foram se esconder, pegaram folhas, confeccionaram roupas para esconder as suas vergonhas, e assim muitos estão fazendo. Pecam, ao invés de se achegar até Deus e reconhecer e confessar, ficam escondendo, ficam vivendo a vida como se tudo tivesse normal. Só que toma um cuidado, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Toma muito cuidado. A Bíblia vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele trouxe morte, meu amigo, a partir do primeiro homem que pisou na terra. E a partir do momento em que você insiste a viver caminhando no pecado, você está caminhando para a morte, caminhando para a condenação. A partir do momento que você escolhe viver no erro, está caminhando para a morte, está caminhando para a condenação. A partir do momento que você escolhe a bebida, a cachaça no final de semana, pode ter uma certeza, você está dando passos diretamente para o inferno. A partir do momento que o homem deixa o uso natural da mulher para se relacionar com outro homem, ele está dando passos para o inferno, está caminhando para a condenação. A partir do momento que você deixa o uso natural da natureza de Deus para fazer contrário, você está dando passos para o inferno. Muitos estão caminhando para o inferno por causa de idolatria, futebol, por causa de idolatria, homens. Idolatria, meu amigo, a Bíblia vai dizer que é abominação. Deus abominou a idolatria desde o princípio. A forma de adoração, meu amigo, é quando você deixa de honrar o Criador para honrar a própria criatura. A idolatria é uma forma de adoração ao diabo. A idolatria é uma forma de adorar Satanás. E como que você está a fazer isso? Quando você, meu amigo, está lá gritando gol, você não está glorificando a Deus, você está dando a glória para uma criatura. E que é o homem? Do pó ele veio, para o pó da terra ele vai voltar, para o pó da terra tu vai voltar. A tua alma, meu amigo, ela vai ter que estar diante de Deus, e você vai ter que prestar conta. Por isso toma muito cuidado, por isso presta muita atenção, se prepara para encontrar com Deus, se prepara. O tempo está se encurtando, o tempo está curto, vem se encurtando a cada dia mais o tempo está curto. Meu amigo, Jesus falou que o tempo iria se abreviar, que o tempo iria se encurtar, por amor dos escolhidos. Se Deus não abreviasse os tempos por amor dos escolhidos, carne nenhuma se salvaria. Se o tempo está acelerando e o fim está chegando muito rápido, é porque Deus, ele ainda tem amor pela sua alma, é porque Deus, ele teme que você venha a se perder. Porque muitos estão se perdendo, muitos estão se perdendo no caminho, muitos estão caminhando um caminho duvidoso, muitos estão vivendo em pecado e achando que está tudo normal, achando que tal coisa não é pecado. Leia a Bíblia, examine o que diz as Escrituras, elas testificam
A Bíblia ela vai dizer quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. A Bíblia ela diz quem não vai entrar no reino dos céus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, no capítulo de número 20, vai dizer a Bíblia Sagrada quem não vai herdar o reino do céu. Você já parou para pensar se você não está nessa lista? Olha só como está escrito na palavra de Deus, Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e os incrédulos, e os abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, os idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha só um aviso, um alerta para todos os idólatras de futebol, idólatras de artistas, músicos famosos, idólatras religiosos, tem demais também. Nunca imaginei que chegaríamos na idolatria evangélica, na idolatria católica, idolatria de homens religiosos. Toma cuidado, a Bíblia fala quem não vai herdar o reino dos céus, e é avisando a você e avisando a mim, avisando a todos nós, para que nós possamos nos encontrar irrepreensíveis diante de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e versículo 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Agora quem vai ficar de fora, vai dizer no capítulo 22, versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ame e comete a mentira. Aleluia, aleluia. Hoje em dia, pregar isso aqui é julgar. Covardes, mentirosos, medrosos, não hão de herdar o reino dos céus. Pastores covardes, mentirosos, que ocultam a verdade do Evangelho, não hão de herdar o reino dos céus. Porque a Bíblia diz que vai ficar de fora os tímidos, vai ficar de fora os covardes, vai ficar de fora os cães. E a maioria dos religiosos se enquadra nessas três classes. Os cães são aqueles que estão a vender as coisas de Deus, são aqueles que estão a lucrar e a beneficiar, a enriquecer em nome de Deus. Não é os cães animais que late na rua, que morde na canela, não é esse cão, mas é o cão guloso que nunca se farta de tanto dinheiro, que prega em nome de Deus por dinheiro, que revela por dinheiro. É esses cães que a Bíblia diz que não hão de herdar o reino dos céus. E quem são os tímidos? Aquele, meu amigo, que nunca tem coragem de, no público, confessar que Jesus é o seu Senhor, que nunca tem coragem, meu amigo, mesmo sendo evangélico, abrir a boca e falar de Deus. Tímidos vai ficar de fora. Quem que é os covardes? Pastores que estão a falar que pregar isso daqui não pode falar que os bêbados não vão herdar o reino dos céus, que os mentirosos não vão. Não, isso é julgar. A Bíblia está deixando isso como alerta para mim primeiramente, e depois para os que me ouvem. É um alerta para os que ouvem. E a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam todas essas palavras. Guardar a palavra de Deus. Davi, ele vai nos ensinar muito bem dizendo: escondi as tuas palavras na tábua de meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Então esconde essa palavra no seu coração. Não toma essa palavra na sua vida como um julgamento, como um discurso de ódio, como um apontamento, como um discurso, meu amigo, de uma pessoa santa demais. Toma essas palavras como alerta e como aviso para a sua vida, e se conserta hoje, e se arrependa agora, e se prepara para encontrar com Deus, porque a Bíblia vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe, mas está chegando a hora e o dia em que todos vão ter, meu amigo, que está diante de Deus.
Está chegando o dia do arrebatamento. O dia do juízo final está se aproximando. O dia do arrebatamento está muito mais próximo do que nunca. Está chegando um grande dia. O dia em que a hora Jesus vai vir nas nuvens no céu. E todo aquele que não tiver preparado, meu amigo, vai ser deixado sim. Todo aquele que tiver preparado sim, meu amigo, vai subir para a glória de Cristo. Está chegando o dia. Está chegando a hora. Enquanto Jesus, meu amigo, não vier nas nuvens no céu, você vai ouvir essas palavras sendo pregadas nas ruas. Enquanto Jesus não buscar os seus escolhidos, você vai ouvir esse evangelho por um bom tempo. A geração de Noé, por 120 anos ouviu, e foi muito para eles. Eles não suportaram por 120 anos ouvir. Olha só quantas gerações se passaram. Passou 5 gerações, passou 10 gerações, passou 2022 anos. Olha que tanto de misericórdia que Deus está dando. Olha quanto é grande a misericórdia de Deus, e o homem está desperdiçando. E o ser humano está brincando, meu amigo, de falar que tem Deus, está brincando de ser religioso, não brinca com a salvação. A salvação ela é dada uma vez, depois que você morre, você parte para juízo. A salvação ela é dada para você buscar ela enquanto você está vivo, mas enquanto estando vivo, não buscando a salvação, você parte para a condenação eterna, onde a Bíblia vai dizer que o fogo nunca se apaga, os bichos nunca morrem. O fogo do tormento espera todos aqueles que não buscam a Deus. Todos aqueles que não buscam a salvação para sua alma nunca vai ter salvação, mas sim a condenação. Duas realidades: céu e inferno, salvação e condenação. Duas realidades, a vida e a morte. Por isso escolhe hoje, escolhe entre a vida, escolhe entre a morte, escolhe entre a bênção, escolhe entre a maldição. A vida está em Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E não tem como, meu amigo, ter vida com abundância sem Jesus Cristo. E a vida com abundância com Jesus Cristo não é neste mundo. A vida com abundância com Jesus Cristo é para partir para a glória, é para partir para o reino dos céus. A nova Jerusalém esperam todos aqueles que se esforçar, todos aqueles que perseverar, porque desde os tempos de João Batista o reino de Deus é tomado à força, e os que muito se esforçam se apoderam do reino dos céus. Veja bem, meu amigo, é por esforço que se herda a salvação. Desde os tempos de João Batista o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus, se apoderam da salvação. Por isso que Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Se você está ouvindo essas palavras, meu amigo, não endureça o seu coração. Não rejeite essas palavras. Porque Jesus falou: quem rejeita um de vocês, não rejeita vocês não, mas rejeita a mim. Porque, meu amigo, as palavras que eu prego aqui agora, eu não paguei por elas, mas Jesus pagou o preço de sangue. Eu não sou dono dessa palavra. Se eu prego essa palavra pela misericórdia de Deus, se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim está imposta essa ordenança, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai daqueles que foram levantados para pregar o evangelho, se não pregarem, ai de mim. Por isso que Deus me deu essa caixa, o dobro mais potente que aquela. Foi necessário o diabo quebrar aquela, ele deu risada, mas agora ele está sendo agora pisado. Jesus pisou na cabeça da serpente, e no último dia ela vai ser esmagada de uma vez por todas. No último dia ela vai ser esmagada de uma vez por todas. Então toda a glória, meu amigo, seja dada a Deus. E tudo que você for fazer, que seja para a glória de Deus. No falar, que seja para a glória de Deus. No caminhar, que seja para glorificar Deus. No comer, no beber, no vestir, que tudo que você fazer seja para glorificar Deus. Pessoal!
Tudo que você fazer na sua vida, que seja para glorificar a Deus. Será que essa geração está preocupada em glorificar a Deus e agradar a Deus? Será que quando você vai sentar na mesa do bar, você não se pergunta se Deus está agradando disso? Será que quando você, meu amigo, se contamina com a prostituição desse mundo, através da malícia, será que você não pergunta se está bem diante de Deus, se está correto diante de Deus? Que a Bíblia diz que tudo que fazer seja para a glória de Deus. No vestir, no falar, no beber, no comer, que seja tudo para a glória de Deus. Para Deus, para pregar essa palavra, meu amigo, tem que consultar primeiro o dono dela. Para eu pegar essa caixa, meu amigo, e colocar onde você está ouvindo agora, eu tenho que consultar o dono dessa palavra. Eu tenho que consultar Jesus Cristo. E é por isso que é muito sério isso. É por isso que é muito sério. A humanidade virá as costas para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Deus. Mas eu não estou a falar de fazer um culto, de reunir uma multidão, embora que tudo isso seria para a glória de Deus. Eu estou a falar de você ouvir as palavras de Deus e colocá-las em prática em sua vida. Não ouvir agora e achar bonito e depois continuar na mesma prostituição, na mesma perdição, mas ouvir e praticar. Porque Deus, no último dia, o que Ele vai requerer de você e de mim, não vai ser nada além do que nós temos como conhecimento. Deus somente vai requerer de você e de mim, de nós, o que nós conhecemos, o que nós ouvimos, o que nós lemos. Só isso que Deus vai requerer de você, meu amigo. Somente aquilo que nós temos ouvido, somente aquilo que chegou ao nosso conhecimento. Jesus falou: os meus mandamentos, eles não são pesados. Não é difícil seguir o caminho, não é pesado. Quem coloca um fardo pesado é o diabo. Quem faz ficar pesado o fardo é Satanás. Mas Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas o fardo que Satanás coloca nas costas das pessoas é pesado. O diabo, ele pede que a pessoa dá o carro, dá a casa, faz ofertas grandes e ricas. Isso é um fardo pesado. Deus não pediu nada disso. E estão pedindo em nome de Deus. Estão a pedir coisas em nome de Deus, carro e casa, mas Deus vai cobrar de todos aqueles que estão se beneficiando, enganando em nome de Deus. Deus vai requerer. Deus vai requerer de cada um de nós, de mim e de você, o que nós conhecemos e não praticamos, o que nós ouvimos e não colocamos em prática. Por isso que Jesus falou: se o Filho do Homem não tivesse descido e anunciado essas palavras, o homem seria desculpável. Mas como o Filho do Homem desceu entre nós, pregou essas palavras, nós somos indesculpáveis. Como essas palavras, elas existem para nós conhecermos e aplicarmos na nossa vida. Não temos desculpa nenhuma. Não existe desculpa nenhuma que é aceitável diante de Deus. Não existe. Toda a verdade, meu amigo, que nós precisamos saber, a Bíblia nos mostra. Então a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 1, Deus estava falando com Adão e com Eva. A Bíblia diz que Adão e Eva pecou, tentou se esconder de Deus, tentou encobertar os seus pecados. O que aconteceu? Deus agora ele vem e pergunta: por que vocês estão a se esconder de mim? Toda pessoa que peca, ela vai ficar rejeitando a Deus. Toda pessoa, meu amigo, que escolhe viver no erro, ele vai rejeitar a Deus e vai se esconder de Deus. Mas a Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa
alcançará misericórdia. Quantas pessoas aí pregando a palavra aí em adultério, não quer confessar que é pecado não, mas a Bíblia ela fala que é. Quantas pessoas aí na injustiça, praticando a injustiça, lesando o pobre, lesando o necessitado, o leigo. Mas ele fala que é um servo de Deus, fala que é uma serva de Deus, mas praticando a injustiça. E Deus fala que os injustos não vão herdar o reino dos céus. Quantos por aí? Ah, eu sou um servo de Deus, mas é um flamenguista, é um corintiano, é um idólatra do futebol. Jesus falou, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon, escolhe. Não tem como ninguém servir dois senhores. Não tem como ninguém servir a dois senhores. Ou vocês servem ao Senhor que está nos céus, ou você vai servir o Senhor dessa terra que é o diabo. Ou vocês vão dar adoração, cantar hinos de adoração a Deus, ou vocês vão cantar hinos de idolatria pro futebol, dando glória pro diabo. Ninguém tem como servir dois senhores não, meu amigo. Acorda para a realidade, acorda. Este mundo é governado pelo diabo. Jesus, ele foi tentado no deserto, o diabo ofereceu a glória deste mundo. O que é a glória deste mundo? É a fama, é o poder, é a riqueza. Tudo que este mundo oferece, as pessoas estão aceitando de mão beijada, estão abraçando o pecado, estão abraçando tudo que o diabo oferece. Mas Jesus falou, para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor. Adoração é para Deus. Adoração, meu amigo, não pode ser para nenhum homem. Mas os homens amaram e serviram mais as trevas do que a luz. Então a Bíblia vai dizer, quando Adão e Eva pecam, se esconde de Deus. O problema de esconder o pecado não é somente que não vai prosperar a caminhada, não vai conseguir se chegar até Deus quando esconde o pecado. Ah, não tem nada a ver não, não tem nada a ver beber um pouquinho não, tem sim, está caminhando para o inferno. Ah, não tem nada a ver casar de novo não, e daí se eu não der certo com a minha esposa, se não der certo com a sua esposa, a Bíblia diz que é melhor viver só. É melhor viver só, não tem como dois caminharem juntos se não tem acordo. Lê a Bíblia, meu amigo. Deus ele não dá brecha pro pecado não, adultério é adultério. Agora a Bíblia vai falar em Romanos 7 que o homem está ligado à mulher pela lei, enquanto vive, de sorte que tanto a mulher como o homem morrendo, ele está livre da lei para se casar de novo, desde que seja no Senhor. Será que os pastores esqueceram desse versículo? O que estão fazendo com esse versículo? Está rasgando da Bíblia, amassando e jogando fora? Será? Porque desculpa não cola. Ah, eu quero viver assim, não cola. Ah, eu acho que assim também não cola. O que cola é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que pecado é pecado, então corre dele. Se a Bíblia diz que os bêbados não vão herdar o reino dos céus, então para de se embriagar hoje, se converte, se arrependa. Se a Bíblia diz que você prostitui, adultera, olhando para a mulher que não é tua, meu amigo, então se arrependa agora. Jesus ele dá a recomendação e ele diz: se o teu olho direito te fazer pecar, arranca ele e joga no fogo. Melhor entrar no reino dos céus faltando um membro do teu corpo. Melhor entrar no reino dos céus faltando um membro do corpo do que todo o corpo ser lançado no fogo do tormento. Jesus ele estava sendo radical. Ele estava dizendo para cortar o pecado pela raiz. O pecado tem que ser cortado pela raiz. Uma vez que você evita o pecado, você está cortando o mal pela raiz, sem dar brecha para voltar à mesma prática. Então se a Bíblia diz que a idolatria é uma abominação diante de Deus, então para, meu amigo, de ficar igual um idólatra em estágio de futebol. Para de ficar colocando aí camisa de time de futebol e falando que é pastor, falando que é servo de Deus. Não é servo de Deus coisa nenhuma. Convertei-vos e arrependei-vos ao verdadeiro evangelho.
rendei-vos ao verdadeiro evangelho. Torna ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas. Lembra-te de onde tu caíste e se arrependa, senão quanto antes o Senhor virá sobre ti. Lembra-te aonde tu caíste e se arrependa, senão o Senhor virá sobre ti. Chega de dar desculpa. Chega de tanta desculpa. Adão e Eva começaram a se desculpar diante de Deus. Adão joga a culpa para Eva. A Eva joga a culpa em cima da serpente. A serpente me induziu a comer o fruto que o Senhor falou que não era para comer. Adão diz: não, a mulher que o Senhor me deu, ela me fez comer daquele fruto. Cada um, meu amigo, tem que tomar sua própria cruz. Cada um, meu amigo, tem que confessar onde ele errou e deixar o seu erro. Chega de ficar arrumando justificativa. Chega de ficar arrumando desculpa para viver no pecado. Que a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, ele vai alcançar a misericórdia que vem do céu. Então Adão e Eva tentaram encobrir o pecado. Um jogou a desculpa no outro. Eva fala: a culpa é da serpente. Adão fala: não, a culpa é de Eva. A mulher que o Senhor me deu me fez pecar. Não, meu amigo, lembra de onde você caiu. Arrepende-te. Se arrepende, volta ao primeiro amor. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados diante de Deus e deixa os seus pecados alcançará misericórdia. Aquele que se arrepende e fala que pecou diante de Deus e deixa os seus pecados alcança misericórdia. Mas o problema é o vitimismo. O problema é o vitimismo. Eu não pedi para nascer. Eu nasci um gay porque eu não pedi para ser assim, mas sou assim, coisa nenhuma. Deus fez macho e fêmea, macho e fêmea, homem e mulher. O diabo criou lésbica, criou gay. O diabo criou ideologia de gênero. Deus criou duas escolhas: céu e inferno. Deus, diabo, macho e fêmea, duas escolhas, não tem três. Aí vem as religiões, escolhe e dá a terceira opção para o homem: reencarnação, purgatório. Escolhe, meu amigo, é dois caminhos: é céu e inferno, é condenação ou salvação. Ou você nasceu homem ou você nasceu mulher. Ninguém nasceu no corpo errado. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é perfeito. Em Eclesiastes, a Bíblia vai dizer, capítulo 12, que tudo quanto Deus fez é perfeito. Nada se deve tirar, nada deve acrescentar. E tira peito e põe peito, e tira o órgão genital de homem e coloca o de mulher. Tudo que Deus fez é perfeito, nada deve ser tirado, nada deve ser acrescentado. E faz Deus isso para que haja temor diante dele. Temor diante dele. Então isso, meu amigo, isso é valores de Deus. Isso, meu amigo, é palavra de Deus. Ninguém que troca os valores de Deus e a palavra de Deus para seguir um outro caminho, ele vai prosperar. Mas qualquer que confessar o seu erro diante de Deus e deixar, ele vai ser salvo, ele vai prosperar. Todos que passaram na Bíblia Sagrada, os apóstolos, os profetas, os discípulos, tiveram a vida pecaminosa, tiveram a vida de homens indignos de herdar o reino de Deus, homens que negaram Jesus, igual Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu, ganhou quase 3 mil almas. O apóstolo Paulo, que outrora era Saulo, perseguidor, matou milhares em nome de Deus, se arrependeu. E até hoje almas são convertidas através da mensagem que Deus assim escreveu através desse homem. Glória a Deus. Então ninguém que tem um verdadeiro encontro com Deus, ele continua vivendo em pecado. Ninguém que tem um verdadeiro encontro com Deus vai continuar no mesmo ato do erro.
Hoje você vê católico bêbado, você vê católico mentiroso, católico idólatra, evangélico mentiroso, injusto, adúltero, imoral. Hoje você vê um falso evangelho onde pastores são gays e pastoras são lésbicas. Ninguém que encontra com Deus, meu amigo, vive no pecado. Se você é católico, você precisa se converter. Se você é evangélico, você precisa se converter. Pois a verdadeira conversão é pela palavra de Deus. Não é pela palavra do padre, não é pela palavra do pastor. Não, é pela palavra de Deus que vem a conversão. É pela mensagem do evangelho que vem a conversão. A conversão não é a escolha de uma religião. A escolha tem que ser de dois caminhos, ou trevas ou luz. Ou segue a Deus ou segue o diabo. Não existe uma terceira opção. Não tem como ficar no meio da decisão. Não tem como ficar entre essas duas decisões. Entre a escolha de Deus e a escolha do diabo, entre a escolha da salvação, entre a escolha da perdição. Você está seguindo um desses dois caminhos. E qual desses dois caminhos você está seguindo agora, meu irmão? Meu amigo, qual desses dois você está seguindo agora? A morte ou a vida? A salvação ou a condenação? Qual desses dois caminhos você tem trilhado agora? Ainda dá tempo de se converter, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de fazer a tua escolha, ainda dá tempo de se consertar onde você está em falta com Deus, ainda dá tempo de você se limpar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que você possa ter direito à árvore da vida eterna. Salvação é de graça. Se você vir até Jesus, a única coisa que Ele vai requerer de você é que você vire as costas para o pecado, é que você siga somente a Ele. Jesus não vai pedir um dinheirinho do seu bolso, não. Jesus não vai pedir 10% do seu bolso, não. Jesus não vai te dar um envelope para você fazer um voto, não. Jesus, Ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A escolha é tua, a escolha é minha. Eu já fiz a minha escolha. Qual escolha você tem feito? Qual escolha você tem feito para a sua vida? Nós estamos a falar de uma eternidade. Uma eternidade, meu amigo, onde os tempos nunca vão cessar e sempre vão ser infinitos. Se nós pregamos sobre eternidade, é porque a Bíblia fala de eternidade. Se pregamos acerca do céu, é porque a Bíblia fala do céu. Falamos sobre inferno, é porque a Bíblia diz que existe inferno. E quando a Bíblia fala do inferno, a Bíblia está deixando bem claro que todo aquele que morre sem Deus, todo aquele que morre na prática do pecado, todo aquele que morre na prática da orgia, todo aquele que morre na bebedice, que morre no crime, morre no adultério, é inferno, meu amigo. O inferno não é uma parábola, não. O inferno não é uma história, não é figurativo, não, é um lugar real, e você está correndo o risco de ir para lá agora. Você está correndo o risco de ter a sua alma no fogo do tormento por toda a eternidade agora. Dá tempo ainda de escolher o caminho, dá tempo ainda de mudar o destino, dá tempo ainda de escolher qual o caminho, ainda dá tempo. Escolhe hoje entre a vida, escolhe hoje entre a morte, escolhe hoje entre a bênção, escolhe hoje entre a maldição. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Glórias a Deus.